Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Como é que está a semana? Tá boa? E os casados estão preparados para o encontro de casado amanhã? Deus quiser, nós vamos estar lá, né, irmão Sebastião? Amém, viu? Obrigado, viu? Vamos ler, queridos, a Bíblia, Deuteronômio capítulo 13. Nosso estudo de hoje, Deuteronômio capítulo 13. Graças a Deus, estamos andando aí na Bíblia, né? Deuteronômio capítulo 13, vai o Senhor orientar o povo de Israel a tomar cuidado com os falsos profetas e com a idolatria. Diz assim: quando um profeta ou um sonhador se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conhecestes, sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o vosso Deus, vos prova para saber se o amais de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor, o vosso Deus, e a Ele temereis, os seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Aquele profeta ou sonhador será morto, porque falou rebeldia contra o Senhor, o vosso Deus, que vos tirou do Egito e vos resgatou da terra da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, o vosso Deus, para andardes nele. Assim tirareis o mal do meio de ti. Se teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou a tua filha, ou a mulher do teu regaço, ou o teu amigo mais íntimo, te incitar em segredo, dizendo: vamos a outros deuses, os quais não conhecestes, nem tu, nem teus pais, entre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe, de um ao outro extremo da terra, não o atenderás, nem o ouvirás, não terás piedade dele, não o pouparás, nem o esconderás, certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão do teu povo. Tu o apedrejarás até que morra, porque procurou apartar-te do Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão. Assim, todo Israel, ao sabê-lo, temerá e já não tornará a fazer maldade como está no teu meio. Se em alguma das tuas cidades que o Senhor, o teu Deus, te dá para ali habitares, ouvires dizer que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da tua cidade, dizendo: vamos a outros deuses, os quais não conhecestes, então averiguarás e com diligência perguntarás. Se for verdade que se cometeu tal abominação no teu meio, certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo-o completamente com tudo o que nela houver, até os animais. Ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade com todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor, o teu Deus. Será montão perpétuo de ruínas, nunca mais se edificará. Também nada reterá a tua mão do que foi condenado à destruição, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira e use de piedade e de misericórdia para contigo e te multiplique como jurou a teus pais. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, e guardares todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazeres o que for reto aos olhos do Senhor, o teu Deus. Amém? Obrigado, Pai, te agradeço por esse dia maravilhoso, te agradeço por essa oportunidade. Peço que o Senhor, mais uma vez, fale ao nosso coração, pois estamos sedentos para ouvir a Tua voz. Muito obrigado, Tu é a honra, a glória, o louvor, e nós nos colocamos nas Tuas mãos para sermos edificados pela Tua palavra. Muito obrigado, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, o texto hoje é curto, são apenas 18 versos, 18 versículos, e trazem dois assuntos. Deus orientando eles a terem cuidado com relação à idolatria, mas só que nos primeiros versículos a orientação
é com relação, na verdade, ao falso profeta. E isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque Deus continua detalhando aos filhos de Israel as condições da aliança. E dessa vez ele começa falando muito duro com relação aos falsos profetas, entre eles. Veja bem que Deus estava orientando Israel nos capítulos anteriores com relação à idolatria que eles iam encontrar dentro da terra de Canaã. Ou seja, vocês vão entrar lá e lá vocês vão encontrar um punhado de coisa horrível e vocês vão ter que tomar cuidado. Só que aqui agora o cuidado que Deus manda ter não é exatamente com o povo da terra, mas é se porventura levantasse um falso profeta no meio deles, tá bom? Então a orientação é séria. Deus chama a atenção para que eles tomassem cuidado com relação, na verdade, ao falso profeta. Eu quero que você preste atenção muito no que eu vou ler, para você ter uma noção do que a Bíblia está chamando de falso profeta. Olha bem, quero que você preste atenção, ó. Depois eu vou fazer pergunta, ó. Quando um profeta ou um sonhador se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado, o que você me diz de um profeta que se ele falar algo e aquilo que ele falar acontecer, o que você diz dele? Hein? Ok. Analisou direitinho, por isso que eu estou pedindo para você continuar, para você acompanhar. Então a de Deus, tá escrito, é isso que está aqui, ó. E se o profeta falar ou fizer algum sinal, um prodígio, e sucedeu que tal o sinal e o prodígio que ele houver falado, e disser, aí agora vai dizer outra parte, e disser, vamos após outros deuses, que não conhecesse vamos, aí o versículo 3, Deus vai falar assim, não dê ouvido ao tal profeta. Verso 3, é por isso que eu quero te dizer, o falso profeta aqui, que está claro, não é aquele que vai te falar algo e não vai acontecer, muito pelo contrário, ele vai falar e vai fazer um milagre, e depois que ele fizer um milagre, todo mundo vai atrás dele, porque é isso que o ninja falou, é de Deus, é de Deus, é de Deus, mas aí você tem que prestar atenção nesse profeta, porque se ele te disser qualquer coisa que te desvie de Deus, a Bíblia fala, não ouve e mata esse bandido ainda, é o que está escrito aqui. Por isso que eu coloquei ali, olha, para você ver, olha. Deus continua detalhando aos filhos de Israel as condições da aliança, e desta vez ele começa falando sobre os falsos profetas entre eles. Não é a maldade da terra, não é que eles iam chegar lá e encontrar pecado, idolatria, igual nós vimos no capítulo anterior, que Deus manda quebrar tudo que era de idolatria. Agora não é algo que eles iam encontrar lá na terra, era algo que ia surgir no meio deles. Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês? Para a gente prestar atenção. Não é todo pregador e pregadora que faz milagre, faz chover, que você vai ouvir e vai prestar atenção, não. Esse é a grande chave. Só que hoje nós vivemos uma onda, hoje não, né? Já tem muitos anos isso. A gente vive uma moda, é que se o camarada pregou daqui ou de qualquer lugar e Deus usou, a gente já fecha. Aquele ali, você passa até a ser seguidor da pessoa. Se ele tem canal na internet, aí você vira seguidor, você vai lá e se inscreve, é isso que está dizendo, isso é bem moderno, né, irmãos? Veja que mensagem moderna, veja que texto atual. Então não é porque Deus me usa, ou Deus usa o outro, ou Deus usa lá, não, você tem que seguir essa pessoa agora, em tudo que ela fala. Pois eu já ouvi gente dizer assim, fulano fala muita besteira, mas ele também faz tanta coisa boa, então eu gosto de ouvir ele. Olha para você ver, não é assim. Pode ter falado de Deus, fez um milagre, mas se por acaso te disser algo que vai te desviar em alguma coisa do Senhor, aqui está dizendo para você, verso 3, não ouvirás a palavra daquele profeta. Aí ele diz mais, o Senhor, o vosso Deus, vos prova para saber se o amais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Está vendo, querido? Então hoje nós temos que ser, irmãos, hoje nós temos que viver literalmente o que Coríntios orienta. Coríntios orienta que na congregação, se tem um que profetiza, que seja 2 ou 3, e os outros devem julgar. Hoje a gente vive um tempo que você tem que julgar, literalmente julgar aquilo que você ouve, porque você ouve muita coisa boa, mas o fato de você ouvir coisa boa não quer dizer que essas coisas boas são do Senhor, elas podem ser para te desviar. E você sabe muito bem que dentro do seio da igreja do Senhor Jesus Cristo,
tem muita gente fazendo os outros desviarem com suas palavras. Faz milagre, mas só para não ter ouvido palavras que te desanimam, que te desviam, te desencanta com a obra do Senhor. Essa semana eu recebi uma pessoa para conversar, e essa pessoa argumentou que uma outra pessoa de uma outra igreja, muito conhecida dessa determinada pessoa, desviou dos caminhos porque aborreceu com os crentes e com o pastor. Aí eu ouvi, dei corda, deixei a pessoa falar. Depois eu falei, olha, mentira pura que essa pessoa te falou. Aí, não, porque eu falei, mentira. Essa pessoa não, hoje, está desviada. Não é por causa dos crentes que decepcionou, e nem é por causa de pastor nenhum. Sabe o que ela desviou? Por quê? Porque ela gosta de fumar, ela gosta de pecar, ela gosta de muita coisa. E dentro da igreja, dentro da casa de Deus, tudo isso é proibido. Aí não aguenta a pregação da palavra, não aguenta Deus, o princípio de Deus, e aí sai metendo pau. A igreja não presta, os irmãos não prestam, o pastor não presta, porque você sabe que ninguém abandona Deus por homem, nem por coisa, nem por pessoas. Eu posso ser o pior pastor do mundo, você, querido, nunca vai sair desta igreja e ir para outra porque eu sou ruim. Por quê? Pode falar, é o que eu disse para essa pessoa. Posso ser o pior pastor do mundo, você nunca vai sair daqui porque eu sou ruim. Por quê? Porque você não está aqui por mim, você está por Deus. É isso que eu disse para essa pessoa. Falei, meu querido, e olha o pastor de quem a pessoa falava, de fato é um tremendo trambiqueiro, tá? Mas eu disse para a pessoa, isso é mentira, isso é engano. Ninguém sai de igreja porque irmão é morrento, não, ou porque irmão é ruim. Eu duvido que saia. Sai porque não aguenta mais. Porque quem está firme é firme com o Senhor. Amém, queridos? Quem está firme é firme com Deus. Quem está firme não é por causa do líder, nem por causa do irmão do lado. Ah, eu estou aí para irmão, não quero nem saber. Tem gente que, eu já vi gente assim, porque só fica olhando para a gente, fica humilhando a gente. Ou você não está aí por causa de irmão te humilhar, não, você está aí por causa de Deus. Eu já disse para os irmãos que já observaram a roupa que eu uso, já observaram o cabelo, já observaram tudo, e eu não estou nem aí. São 32 da presença do Senhor, e acostumado, não estou aí para ninguém. E se Deus quiser, vai ser mais 32, mais 40. Eu vou morrer se vir na Deus, na igreja que o Senhor me colocar. Se foi aqui, é aqui, e não existe isso. Eu estou compartilhando isso com você, porque esse texto chama atenção para os falsos profetas, mas são os falsos profetas perigosos, porque é um falso profeta que fala e Deus faz um milagre, mas depois ele vem no teu ouvidinho, aquele pastor, aquela liderança, aqueles instrumentos, aquela igreja, nossa Deus, aquela igreja é fria demais, o ar só fica alto. Querido, é isso aqui, ó. O camarada fez um milagre, mas depois ele chegou perto de você e começou a te induzir a sair da presença do Senhor. Pula fora. O texto bíblico manda é matar mesmo, né? Só que eu não vou dizer isso para você aqui, porque não é isso que deve se acontecer nos dias de hoje. Mas você precisa ficar mais esperto. Não é todo mundo que faz milagre, querido, que Deus está usando para te abençoar, não. Milagre é uma circunstância. Cura física, a cura divina é um aspecto de Deus. E por sinal nós precisamos dele. Mas eu quero que você preste atenção. Às vezes, queridos, tem mais instrumento de Satanás envolvido na igreja do que instrumento de Deus. É o que nós estamos dizendo aqui. Eu até esqueci de colocar lá, ó. Mas ele começa duro falando sobre os falsos profetas. E eu volto a ler o texto para você. Quando um profeta ou um sonhador se levantar no meio de ti e te der um sinal ou um prodígio, e sucedeu o tal sinal e o tal prodígio que te houver falado, glória a Deus, o ninja Deus falou bem, é sinal de que é de Deus. Mas se ele disser, vamos após outros deuses que nós não conhecemos, nesse vamos, verso 3, não ouvirás as palavras daquele profeta ou do sonhador, porque o Senhor, o vosso Deus, vos prova para ver, se de fato o amais de todo o vosso coração e toda a vossa alma. Verso 4, andareis após o Senhor, o vosso Deus, e a Ele temereis, os seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. E o verso 5, aquele profeta ou sonhador será morto, porque falou rebeldia contra o Senhor. Está vendo, querido? Eu poderia parar aqui para a gente destrinchar isso muito com vocês.
Você não pode engolir qualquer palavra que alguém te fala. Você tem que avaliar, analisar com a Bíblia. Ou seja, a chave para você discernir se é de Deus, ele fala lá no versículo 5, lá no versículo 4, andareis após o Senhor o vosso Deus, e a Ele temereis, os seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele chegareis. Este é a chave da sua análise, se o que alguém te fala é de Deus ou não é. Não é um milagre, porque quem em cima disse que se o profeta fizer um sinal, um milagre, mas te desviar dos caminhos do Senhor, pula fora, porque Deus já te deu ordem, você deve amá-lo, você deve segui-lo, você deve servi-lo, e só a Ele. Então, se dentro de uma pregação, uma profecia, tem uma palavrinha que te desvia, seja qual for, de algum dos mandamentos do Senhor, você descarta, é demônio. Isso vai ficar muito fácil você analisar, é Deus ou não é. Só que existe, querido, um pouco de nós, existe o quê? Calma, tranquilidade, deixa pregar, deixa falar e vai avaliar. Peraí, se essa pessoa me incentivou a andar com o Senhor, a servir ao Senhor. Tem muita pregação que te ensina a ser agressivo, a ser mal, a ser grosso. Tem muita pregação que te ensina a ser inimigo, a detonar com o outro. Vigia! Se alguém chega perto de você falando mal de outra pessoa, qual espírito está falando aquela pessoa? Aí, tá aí, ó. Vai te fazer desviar dos caminhos do Senhor. Você vai ouvir, vai acreditar, vai desviar. Então, querido, eu paro nesse ponto só para você ver. A gente tem que discernir. Essa geração precisa conhecer Deus para que ela possa ser muito mais edificada do que é, para a honra e glória do nome do Senhor, tá? E veja que mesmo que o sinal do profeta falou aconteça, não é para dar ouvidos, porque Deus estava provando o povo naquele momento, então deveriam tomar cuidado. E depois, irmão, do versículo 6 a 11 também, Deus adverte contra os perigos de um amigo ou parente ser usado para os desviar, levando-os a práticas idólatras. O mesmo rigor deveria ser usado contra o parente que os induzisse ao pecado. Isso você vai ver do versículo 6. Do versículo 1 ao 5, falando do profeta que fala e o milagre acontece, mas que depois leva o povo a desviar. Não ouve e detona com ele, mata ele. Do 6 a 11, vai ser o caso do teu irmão, tá vendo? 6, se o teu irmão, filho da tua mãe, ou o teu filho, ou a tua filha, ou a mulher do teu regaço, ou seja, se aquele teu parente próximo te incitar em segredo, te chamando, vamos adorar outros deuses, vamos partir para a idolatria, né? Aí você vai no versículo 8, não o atenderás, nem o ouvirás. Olha, querido, eu acho linda essa palavra, você não vai atender e nem ouvir. Já viu aquela palavra, entra no ouvido e sai no outro? É isso, nem ouve, deixa falar, mas nem ouve. Está falando aqui, isso te induzir ao pecado, te induzir à idolatria. Você veja, irmãos, que Deus está querendo levantar um povo forte, povo que conhece Deus e que ninguém derruba, ninguém desvia, ninguém leva para o pecado. Então, verso 8, não atenda e nem ouve. E depois Deus fala a palavra pesada, não terás piedade dele, não o pouparás, nem o esconderás, certamente o matarás. E diz ainda, a tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão do teu irmão. E aí diz como seria, apedrejado, né? Tu o apedrejarás até que morra, porque procurou apartar-te do Senhor. Olha a dureza, você tem que fazer isso tudo porque ele procurou te apartar do Senhor. Então a gente precisa buscar de Deus essa firmeza de servir a Deus, e nada vai nos apartar, nada vai nos abalar, e estamos firmes com o Senhor, e é este o propósito de Deus, e é isso que nós queremos para a nossa vida. Claro, quer deixar bem claro, que esses são lições do Velho Testamento, da Velha Aliança, para nós. O próprio Senhor Jesus Cristo, cá no Novo Testamento, vai deixar claro para nós, que lá antigamente, lá mais atrás, era olho por olho, dente por dente, mas ele vem dizer que a coisa agora mudou, né? Agora o conselho do Senhor não é sair matando ninguém, se tipo chamar para andar uma milha, vai duas, enfim, você vai ver que aqui a coisa é misericórdia. Mas como é que eu poderia, irmãos, agir com uma pessoa que intentasse me desviar dos caminhos do Senhor? Que não é para deixar falar, entra no ouvido e sai no outro, é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo meu, velho, antigo, que eu já contei aqui, mas eu gostaria que todos vocês tivessem o mesmo posicionamento. Quando eu saí daqui, irmãos, eu tinha 3 anos de crente.
Fui morar longe, vocês sabem disso, e lá eu fiquei 7. Então, quando eu voltei, tinha 10 anos que eu era crente. Eu aceitei Jesus em 86, voltei em 96. 3 anos de crente, você é um menino, você não sabe quase nada. Mas lá, fui servir a Deus também na igreja lá. E eu já contei para vocês que tinha um determinado irmão, numa das igrejas que eu ajudei, o irmão estava com azar danado, porta de emprego fechado, 2 filhos em casa, sem dinheiro para pagar aluguel, e esse irmão então caiu numa dívida terrível. Estados Unidos não tem empréstimo para quem não é legalizado, então o irmão vivia de dinheirinho emprestado aqui, outro ali, e aí em determinado momento, começou a surgir um burburinho dentro da igreja, que esse irmão era ruim de paga, que esse irmão era malandro, que era isso, que era aquilo. O que você, um crente, hoje faria se alguém levantar contra um dos nossos irmãos dizendo que ele é ruim de paga e que ele é desonesto, que aquele irmão tem que converter? O que você faria? Eu vou dizer o que eu fiz, novo convertido. Cheguei nesse irmão, um jamanta do irmão altão, chamei ele e falei: ô irmão fulano, eu não vou dizer o nome, porque eu pretendo deixar isso ali. Falei: irmão, vem cá, eu estou escutando dentro da igreja, uma igreja muito maior do que essa, você é ruim de paga, que você é isso, é aquilo, como é que é isso? Aí o irmão pegou e abriu o coração: ô irmão Edgar, na verdade eu não estou pagando mesmo, nem o lugar onde eu moro eu estou pagando, mas ele contou a história, caiu uma crise terrível, não arrumo serviço nenhum, e eu não consigo, e eu estou vivendo exatamente isso. Falei: irmão, mas é assim? É. Falei: tá bom, tranquilo. Eu fui no pastor da igreja e falei: ô pastor, vem cá, eu estou escutando falar que o irmão é ruim de paga. Não, mas o irmão de fato é ruim de paga. Eu falei: não, ele é ruim de paga, não, ele não tem o que pagar. Ah, mas é que o irmão, eu peguei e falei: opa, tem um falso profeta aqui querendo me levar para o inferno. Cheguei junto do irmão, falei: ô irmão, vamos combinar um negócio? Eu tenho uma proposta para te fazer. Eu morava numa casa, tem nem jeito de eu comparar o tamanho da minha casa, tão pequenininha. A gente fala Estados Unidos, todo mundo pensa que a gente morava em mansão. Era pequena. Cheguei perto desse irmão, falei: irmão, eu tenho uma proposta para te fazer. Você não está pagando porque não tem emprego, não é? E mais um punhado de coisa. É. Falei: eu te proponho, você vai para dentro da minha casa, leva tudo seu para lá, nós vamos apertar, você vai morar na minha casa, ele, a mulher e 2 filhos, e a mulher grávida para ganhar outro. Você vai para dentro da minha casa, você vai comer o que eu comer, você vai dormir lá debaixo, você não vai gastar dinheiro com nada, e nós vamos orar, você vai arrumar um emprego, você vai pagar, todo mundo que você der para esse povo parar de te chamar de mal pagador. Ele não quis. Demorou pouco tempo, ele me procurou: irmão Edgar, está de pé aquela proposta? Falei: mas sempre teve, você não quis. E aí ele entrou para dentro da minha casa, conversei com o proprietário da casa, ele permitiu, e colocamos tudo dele para a parede afora, assim, cama, tudo que ele tinha, morou conosco. Rapidinho, ele conseguiu um emprego, foi trabalhar numa grande loja de pé, sabia falar inglês bem. Rapidinho o camarada saiu de dentro da minha casa, foi cuidar da casa dele, se tornou um pastor logo depois. Está vendo, querido? Você tem que perceber, quando o demônio está querendo te desviar dos caminhos do Senhor. Se você não tiver sensibilidade, você vai cair na onda dos conversas, dos falatórios, como se diz, e vai entrar na onda. Eu matei aquilo pela raiz. E aí você deve ter perguntado: e aí pastor, o que você fez depois? Como eu não tinha compromisso com ninguém além de Deus, peguei a minha viola daquela igreja e vazei fora. Cheguei, bati no ombro do pastor, falei: pastor, estou saindo dessa igreja, não vou ficar nesse lugar. Porque na verdade, porque ele estava fazendo aquele inferno junto com todo mundo. Eu falei: e o que, eu ficar nesse lugar? Eu não sou pastor, eu vou me contaminar. Vazei fora. Mas você tem que ter uma atitude. Eu consertei a vida do irmão, saiu de lá pastor, cuidando de igreja, dentro da minha casa. Então, querido, por que eu te digo isso? Porque você vai encontrar o tempo todo o demônio usando irmão e irmã para te desviar. Você vai encontrar pregador do púlpito, vai encontrar na televisão, na internet, você vai encontrar, se você encontrar alguém querendo te desanimar, repreende essa pessoa. Você acha que a novela terminou aí com eu saindo da igreja? Terminou não, eles foram lá na minha casa orar comigo, eu fiquei todo alegre. Quando eles foram orar, irmão, quando eles deram a mão na minha sala para orar, eles começaram outra vez a fofocar do irmão. Se eu lembro disso, foi uns 5, 7, e deram a mão dentro da minha sala. Nós viemos aqui para nós orar, irmão, amém, glória. E quando deram a mão para orar,
gente começou a fofocar. Sabe o que eu fiz? Eu abri a porta da minha casa e falei, pode sair todo mundo, porque dentro da minha casa só entra gente para abençoar. Foi saindo um por um, os irmãos, o pastor, foi todo mundo embora. Se você não... Isso aqui que eu quero dizer, quando manda matar o maldito profeta que ia te desviar, você não pode matar o camarada, mas você pode abrir a porta e mandar sair. Mas você não abre a porta, você fica comendo com ele, tomando um lanchinho. É isso. A lição para nós hoje não é que você possa sair matando os homens, mas você pode riscar essa pessoa do teu ciclo de relacionamento. Isso literalmente é meio que não existe para mim. Querido, não pode existir na minha vida e na sua vida ninguém que seja instrumento de Satanás para te desanimar ou te desviar dos caminhos do Senhor. Fiz isso, irmão, sem medo nenhum. Em conclusão, o que aconteceu depois? Amor de Cristo, puro amor de Cristo. E fiquei normal com todos, esse cara aborrecido um tempo e depois a amizade, eles lá. Eu, é claro, fui morar na casa de um dos irmãos que eu abri a porta para sair. Na casa não, deixa eu explicar. Aluguei dele um apartamento, que ele tinha apartamento. Aluguei dele e moramos lá, fomos em cultos juntos, mas eu não permiti dentro da minha casa quem fosse lá para ser instrumento do diabo para me desviar. O diabo não queria desviar, não era o irmão mal pagador lá. Não queria desviar quem? Era eu. Você tem que entender desse ponto de vista. Quando alguém vem com essas conversas no teu ouvido, o diabo está de olho no outro, não está de olho em você. Então, querido, a gente precisa ter esse posicionamento, e isso só Deus pode nos dar. Que o inimigo, na verdade, usa suas estratégias. E aqui, então, o rigor chega até para um parente ou para um amigo. E o rigor é o mesmo. Certamente, tua mão será a primeira a se levantar contra essa pessoa, porque é instrumento do inimigo para poder te desviar, né? O mesmo rigor, diz o versículo 9, tá? E depois nós vamos encontrar, em outra parte, a orientação contra qualquer pessoa que fizesse qualquer movimento ou qualquer articulação para os desviar. Ou seja, começa com o falso profeta, vai para os parentes e aqueles amigos mais próximos, e agora o versículo 12 até o 15 vai falar, se em alguma das tuas cidades que o Senhor o teu Deus te der para ali habitares, ouvires dizer que homens malignos saíram do meio de ti para incitar os moradores, vamos e sirvamos outros deuses, veja que agora Deus já partiu para o geral, agora é o geralzão. Se dentro da tua cidade alguém começar a incitar o povo, fazer movimentos aglomerados e começar com conversas, chamando para nós adorarmos outros deuses, aí Deus vai vir e fala a mesma coisa. O que eles deveriam fazer? Ou seja, se todo crente abraçar isto e pegar para si, nós seremos crentes mais fortes, crentes mais abençoados, vidas mais fortalecidas na palavra, e vamos ser muito mais usados pelo Senhor. Só que o versículo 13 vai dizer para nós tomarmos cuidado, olha, então averiguarás, e com diligência perguntarás, se for verdade que se cometeu tal abominação no meio de ti, então certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo-os. Ou seja, não é só você, eu ouvi dizer que tem fulano que está incitando ao pecado. Não, vamos lá, vamos averiguar, é verdade? Vamos então resolver essa questão. Então, querido, você vê como é que deve ser a nossa postura com relação às coisas do Senhor. E o mais incrível é que depois que eles verificassem dessa maneira, até os pertences daquelas pessoas que foram condenadas pelo Senhor, eles não deveriam tomar posse de nenhuma delas, porque diz o versículo 16, ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade com todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor o teu Deus. Será montão perpétuo de ruínas, nunca mais se edificará. Então não era nem para pegar coisa daquela cidade, para que se pudesse usar, né? E por fim, irmãos, aí nós já estamos nos 2 últimos versículos, por fim Deus orienta que sequer poderiam reter alguma coisa das que foram condenadas dos pecadores, sob a pena deles perderem as bênçãos que o Senhor lhes dava, as quais eram condicionadas à obediência. Então o verso 17 e 18 vai dizer, também nada reterá da tua mão, do que foi condenado à destruição, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira, e use de piedade, de misericórdia para contigo, te multiplique, como jurou os teus pais, dizendo,
se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, e guardares todos os teus mandamentos que hoje te ordeno para fazeres, o que for reto aos olhos do Senhor, o teu Deus. Então, querido, mais uma vez o texto conclui dizendo, Deus prometeu bênção a Israel? Sim, mas elas estavam condicionadas à obediência. E aqui a obediência é com relação a tudo e a todos que porventura tentassem desviá-los dos caminhos do Senhor. Amém, queridos? E aí a gente está na reta final. Agora nós já podemos concluir, tá? Podemos concluir o quê? Aí é que eu gostei. Quando eu comecei a escrever essa conclusão, eu gostei porque é uma realidade. Olha, do ponto de vista de Deus, a liberdade religiosa não existe como possibilidade de ser abençoado. A gente não prega muito liberdade religiosa, só que o que eu pego? Que do ponto de vista de Deus, para você ser abençoado, não tem esse negócio de liberdade religiosa, não. Isso aí é coisa de homem. Por que coisa de homem? Porque Deus está falando, ou me adora, ou então não tem bênção. Ou me serve, ou então não tem bênção. Então, na hora que eu fui escrever, eu falei, gente, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo aqui que não tem liberdade. Se você quiser ser abençoado, não tem dois caminhos, não tem um e meio, tem um caminho. E é a obediência. E por isso que Deus pegou duro dessa maneira. Se alguém quiser te desviar, pula fora. E Deus mandou, mata, porque se você não matar, não tem como eu te abençoar. Por isso que ele termina dizendo, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e tal, é a que está a condição da bênção. Então, querido, eu quero que você medita nisso, tá? Do ponto de vista de Deus, a liberdade religiosa não existe com possibilidade de ser abençoado. Somente abençoar a Ele é que nós alcançamos as condições da aliança para obter dele também toda a sorte de bênção. Então não tem outra chance, não existe outro caminho, lamentavelmente não tem como, é com Deus e é em Deus, Ele é a fonte de todas as bênçãos. Se você entrar até a presença do Senhor e conseguir tocar o coração dele, você vai ter uma sorte grande de bênçãos. Mas como Deus aqui está tratando de uma aliança, Ele está dizendo, ó, não tem meio termo. Na semana passada nós vimos e nós falamos, foi sobre, oh meu Deus, qual o termo que eu usei da religião? Fugiu a memória. Aquela mistura de religiões, sincretismo religioso. O termo que eu usei foi sincretismo religioso. Deus não quer. Não tem esse negócio de pegar um pouquinho de uma religião, um pouquinho de outra e tal, e construir uma religião que agrade a Deus. Não, Deus está falando aqui, não mistura nada, joga tudo fora. Comigo tem que ser assim, só eu, mais ninguém, do meu jeito. Deus falou que até o lugar do povo adorar, Ele ia escolher. Então, sincretismo religioso é outra coisa que nós vimos semana passada, que não funciona dentro da palavra de Deus, em adorar ao Senhor. Aí você vai questionar, mas Deus ama todas as pessoas de todas as religiões. Deus ama a pessoa de todas as religiões, mas não tem outro caminho, senão qual? Quem é o único caminho, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então não tem outro. Então não se alcança a graça de Deus dessa forma, tá bem? Eu concluo então dessa maneira, para que você possa meditar, do ponto de vista de Deus, a liberdade religiosa não existe como possibilidade de ser abençoado. Veja que eu coloquei ali, ó, como possibilidade de ser abençoado. A liberdade religiosa existe, sim, ela existe, nós devemos defendê-la. Mas, com possibilidade de ser abençoado, do ponto de vista de Deus não existe. Só é abençoado aquele que ouve atentamente a voz do Senhor e segue os seus mandamentos. Amém? E aqui não entra nome de igreja, tá? Aqui não tem igreja batista, não tem igreja presbiteriana, não tem assembleia, não tem quadrangular. Não, nós estamos falando do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista da igreja, da religião, cada um vai dizer que ela está certa. Mas do ponto de vista de Deus, não é assim. Se você obedecer, você alcança a bênção. Se não obedecer, você está no sal, está roubado. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por esta linda oportunidade. Pedimos que o Senhor nos leve em paz, guardados pela tua mão poderosa, e nos dê uma ótima noite de sono e descanso na tua presença. Reconhecemos que não podemos adorar outros deuses, reconhecemos que nós precisamos aprender com a tua palavra a discernir muito bem quando alguém está falando da parte do Senhor ou quando essa pessoa está sendo usada para nos desviarmos dos caminhos do Senhor. Muito obrigado mais uma vez, peço que nos leve em paz, nos dê uma ótima noite, que amanhã o encontro de casais seja uma bênção para todos que forem naquele lugar.
Pai querido, mais uma vez nós te agradecemos e te pedimos que seja conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Deus te abençoe e te guarda.